Bem-vindos à nossa série de estudos Conhecendo a Palavra de Deus, e hoje nós vamos abordar as 3 cartas escritas pelo apóstolo João. Primeira, segunda e terceira João. É importante nós lembrarmos que, embora sejam 3 textos diferentes e cada um apresentando características bem específicas, é possível nós abordarmos estas 3 cartas em um conjunto de exposições. O que nós vamos fazer hoje é apresentar dados preliminares, informações preliminares acerca destas epístolas. Nós não vamos abordar o conteúdo delas hoje, mas vamos dar informações que podem nos ajudar, certamente, a tirar o melhor proveito destas cartas escritas pelo apóstolo João. Bom, antes de tudo, nós vamos, nesta série, no estudo de hoje, começar lendo o nosso texto de referência, que se encontra na primeira epístola de João, no capítulo número 5, o último capítulo, versículos de números 10 a 12. Nestes versículos nós encontramos o seguinte: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Bem, havendo lido o nosso texto de referência, vamos então abordar as questões preliminares acerca destas 3 epístolas. A primeira delas é referente à autoria. Quem foi o autor destas epístolas? Este é um desafio muito interessante porque nenhuma destas epístolas apresenta nominalmente o nome de seu autor. O que há são algumas referências, mas explicitamente não há um nome do autor. Por exemplo, a primeira epístola, em momento algum, cita qualquer nome. Na segunda epístola e na terceira epístola, há uma designação que substitui o nome do autor. Nas segunda e terceira epístolas, o escritor se apresenta simplesmente como o presbítero. Nós encontramos isso nos versículos de números 1 de cada uma das epístolas. Lembrando que 2 João e 3 João são constituídas de apenas um capítulo. Então, quando nós nos referirmos a estas epístolas, nós estaremos nos referindo aos versículos, sem mencionar capítulos. Bem, se na primeira epístola não há o nome do autor, se na segunda e na terceira o que há é uma espécie de apelido, uma referência velada, ao menos textualmente, no que se refere ao autor, como nós definimos então que estas 3 epístolas foram escritas pelo apóstolo João? Bem, para identificar a autoria de um texto, geralmente aborda-se 2 áreas, 2 espécies de evidências. Aquelas que nós chamamos de evidências externas e as que chamamos de evidências internas. O que são evidências externas? São informações o mais próximo possível da época do autor que apontam para a autoria de um texto, ou que indica, de algum modo, quem escreveu aquele texto. Neste sentido, da evidência externa, nós podemos citar ao menos 4 autores do 2º século que se referiram a estas epístolas como havendo sido escritas pelo apóstolo João. Autores extremamente credenciados e creditados, como, por exemplo, Irineu, Papias, Clemente
Mas o mais importante deles é Policarpo, ao menos o mais importante no que se refere à questão da autoria. Por quê? Porque Policarpo foi um discípulo de João. Ele conviveu durante muitos anos com o apóstolo João. E Policarpo morreu com uma idade bastante avançada. Ele foi martirizado com 80 anos de idade. E nas suas declarações, nas suas informações, naquilo que nós temos acerca dele, que sobreviveu, né, aos séculos, Policarpo foi um dos autores ou um dos personagens da antiguidade que deram a informação, que afirmaram que essas epístolas foram escritas pelo apóstolo João. É importante nós sabermos que a atribuição da autoria a João, ela vem desde aqueles primeiros momentos da história da igreja. Então, não há por que nós desconsiderarmos a palavra ou o testemunho de Policarpo e daqueles outros autores que testemunharam a autoria destas epístolas ou que atribuíram a autoria dessas epístolas ao apóstolo João. Há também o que nós chamamos de evidências internas. O que são evidências internas? As evidências internas são consideradas como, por exemplo, o estilo de discurso, algumas expressões bem específicas, o uso de algumas palavras ou expressões, de alguns termos, vamos dizer assim, mais presentes na linguagem do autor, e por aí vai. Então, quando nós consideramos a evidência interna destes três textos e as comparamos ao Evangelho de João, nós vamos encontrar profunda intimidade na ideia, na teologia, nas expressões teológicas utilizadas, no uso, no emprego das palavras escolhidas e no conceito geral, na ideia geral destas epístolas. Então, elas não só se interrelacionam dentro desta questão das evidências internas, como também elas são muito próximas do conteúdo e da linguagem e da teologia daquele que nós conhecemos como o Evangelho de João, o quarto Evangelho no Novo Testamento. Bem, havendo falado da autoria, vamos então agora falar sobre um outro elemento constituinte de informação importante para nós. A data. Quando estas epístolas foram escritas? Com certeza, elas foram escritas entre os anos 68 e 98 do primeiro século. Por que nós colocamos dentro deste período? Porque foi no ano 68 que João saiu de Jerusalém e foi morar em Éfeso. No ano de 68 estava sendo empregada a perseguição aos cristãos encabeçada pelo imperador Nero. Então, quando João saiu de Jerusalém, o cristianismo estava em meio a esta perseguição imperial promovida pelo imperador Nero. Em 98, o ano em que João morreu, naquele período estava também ocorrendo mais uma perseguição aos cristãos, desta vez sob o imperador Domiciano. E o ano 98 foi o ano no qual o apóstolo João, segundo as informações históricas que temos, morreu. Então, nós tomamos entre 68 e 98. Por que não antes de 68? Por causa da linguagem e de outros testemunhos, nós podemos perceber que estes textos foram escritos não muito no início do ministério do apóstolo João. Isso condiz mais com o momento e as características, as experiências de vida mais para o final da existência, da vida do apóstolo João. Bom, dentro disso, dentro deste período, de 68 a 98,
Geralmente, os especialistas especificam ou deixam a produção destas epístolas mais próximas do ano 90 da era cristã. Então, o ano 90 é o ano de maior consenso no que se refere à data provável da produção destas epístolas. Bem, havendo definido mais ou menos a data, onde estava João quando escreveu essas epístolas? Lembra que eu falei que ele saiu de Jerusalém no ano 68 e mudou-se para Éfeso, e ele morreu em Éfeso aos 90 e tantos anos de idade, morreu no ano 98 da era cristã, e visto que é de consenso mais geral que ele escreveu essas epístolas no final de sua vida, considera-se que elas foram escritas na cidade de Éfeso. João estava em Éfeso, já em idade avançada, quando escreveu estas 3 epístolas. Para quem ele as escreveu? Bom, são 3 epístolas diferentes. Então vamos prestar atenção nisto. A questão dos destinatários da primeira epístola fica em aberto. Porque do mesmo modo como não há menção nominal ao autor, também não há qualquer menção específica aos destinatários daquela carta. Então não é possível, no que diz respeito ao texto em si, nós dizemos quem foi o autor e quem eram os destinatários primários daquele texto que foi produzido. Então, com relação à primeira epístola, não há como nós definirmos os destinatários, mas nós vamos voltar a isso um pouquinho mais adiante. Na segunda epístola e na terceira, nós temos a seguinte observação a fazer. Na segunda, não há também menção nominal, não só do autor, mas também dos destinatários. Mas há apenas a expressão seguinte, tanto na primeira quanto na segunda. Estas epístolas, segundo o versículo 1 de cada uma destas epístolas, foram escritas, a primeira, a senhora eleita, é o que nós encontramos no versículo número 1, e na terceira epístola a um cristão chamado Gaio. Então, a primeira, não há como nós definirmos os destinatários. A segunda, há alguém que é denominada nessa epístola de a senhora eleita, e diz também, e aos seus filhos. E na terceira, foi escrita para um cristão chamado Gaio. No que se refere à segunda epístola, por que há esta designação dos destinatários como sendo a senhora eleita e aos seus filhos? Bem, há algumas teorias acerca disto, mas o que se tem mais levado em consideração é que esta missão, ou esta ocultação, tanto do destinatário quanto do emissor, foi proposital, porque estava havendo uma perseguição, uma cruel perseguição sobre o imperador Domiciano. Então, o autor, quando escreveu esta carta, ele escreveu de modo a que, se em algum momento esta carta caísse nas mãos dos perseguidores, não pudessem ser identificados os seus destinatários, a fim de que eles não fossem expostos à violência, a perigos e, muito provavelmente, como frequentemente acontecia naquela época, a morte, a tortura e morte. Então ele preferiu usar deste artifício, desta estratégia de ocultar nominalmente tanto o autor quanto o destinatário, seus destinatários. Mas se a expressão é a senhora eleita e aos seus filhos, será que esta carta não foi escrita para uma mulher e seus filhos, uma mulher cristã, uma fiel cristã e a seus filhos? Sim, é possível também, embora não seja esta
ideia mais aceita acerca do destinatário desta epístola. Crê-se, como eu já disse, que foi um recurso utilizado para ocultar os legítimos endereçados da carta. Mas temos que ser honestos, é provável, em alguma medida, que esta carta haja sido escrita para uma senhora cristã e seus filhos. Mas, pela referência final que nós encontramos nesta mesma carta, no versículo número 13, os filhos da tua irmã eleita te saúdam, há aqui uma pista de que provavelmente, de fato, este recurso, estas referências, foram para ocultar a igreja ou a comunidade para a qual esta carta efetivamente ou especificamente foi escrita. Bem, quanto à terceira epístola, nós já vimos que há uma menção explícita ao destinatário, mas o autor também se apresenta como o presbítero. E aí vem uma questão relacionada, por exemplo, à epístola anterior. Se na anterior ele se apresentou como o presbítero e ocultou nominalmente o seu destinatário, os seus destinatários, com a expressão a senhora eleita e aos seus filhos, por que então aqui esta terceira epístola, que provavelmente foi escrita na mesma época, há a menção explícita ao destinatário? Não estaria colocando em perigo esse destinatário, nem meio à perseguição? Sim. Então, não é satisfatória a primeira justificativa quando olhamos a segunda, que se refere a esta terceira epístola. Então, na verdade, o que nós temos que levar em consideração é o seguinte: há a real possibilidade, é muito mais provável, de que a senhora eleita e seus filhos fossem uma referência velada a uma comunidade. Mas para esta carta não havia um risco muito maior para o destinatário específico. Então, o autor preferiu mencionar o seu remetente, ainda que ocultando-se por trás da expressão presbítero. Mas é importante levarmos em consideração também que a expressão presbítero identificava claramente para os destinatários quem escreveu aquela carta. Quando ele assim se denomina, ele sabia que seus leitores saberiam quem escreveu os textos. Então, são estas as questões no que se refere aos destinatários destas epístolas. Há algumas observações importantes que precisam ser apresentadas. A primeira observação é a seguinte: que embora os três textos recebam a designação formal de epístolas, nós já vimos que a palavra epístola significa carta, apenas as duas últimas, a primeira não, apenas a segunda e a terceira, têm uma estrutura de epístola. A primeira assemelha-se mais a uma mensagem, um sermão escrito, uma mensagem dirigida a um grupo que estava enfrentando o assédio de alguns apóstatas que negavam a encarnação de Cristo, a natureza divina de Jesus e, portanto, a sua soberania como Senhor. A exortação para ficarem alertas contra essas heresias está claramente presente nos dois primeiros textos, na primeira epístola e na segunda. Na terceira, há uma questão mais pessoal e de ordem mais prática apresentada. A terceira, ela é, na verdade, uma exortação e uma espécie de palavra de incentivo do apóstolo João a Gaio, para que ele continue na prática, no emprego da boa acolhida, da acolhida afetiva, amorosa, a cristãos que estavam como peregrinos também, em razão da fuga, ou tentando escapar da perseguição sob Domiciano.
Então, os cristãos se espalhavam, os cristãos que estavam em determinadas cidades, então, acolhiam a esses que estavam ainda fugindo, né? Inseguros e incertos quanto a onde ir, aonde estabelecer-se. Então, apoiar, acolher e fazer com que eles pudessem seguir em segurança, acolhê-los em nome do Senhor e assisti-los em nome do Senhor. Bom, feitas estas observações, vamos agora falar um pouquinho da estrutura formal de cada uma destas epístolas. Como eu já disse, a primeira ela não é propriamente uma epístola, 1 João. Ela não tem os elementos formais, ela não apresenta a introdução, o corpo e o desenvolvimento de uma carta. Ela apresenta simplesmente, se fôssemos comparar, corpo. Então, apresenta uma mensagem, é na verdade um sermão. A segunda e terceira João, sim, estas duas apresentam uma estrutura formal de uma epístola. Por exemplo, na segunda epístola, lembro, cada uma dessas duas epístolas são constituídas de apenas um capítulo. Então, não vou me referir aqui aos versículos, obviamente. Então, na segunda epístola, a introdução nós encontramos nos versículos 1 a 3, o corpo da epístola nos versículos números 4 a 11 e o final, ou a palavra de despedida, nos versículos 12 e 13. Na terceira epístola, a introdução está nos versículos de números 1 a 4, o corpo da epístola, versículos de números 5 a 12, e a palavra de despedida nos versículos 13 a 15. Quando nós formos abordar a primeira epístola, então nós vamos tratar um pouquinho mais da estrutura formal daquela carta, ou melhor dizendo, daquele texto. Sabendo então que a primeira epístola é um sermão, a segunda e a terceira epístola de João legitimamente são epístolas, quais são as mensagens? Qual é a mensagem de 1 João, 2 João e 3 João? O que é que nós podemos tirar de informações, não só históricas, quanto também teológicas e práticas para as nossas vidas? O que é que o apóstolo João visava quando escreveu cada uma dessas epístolas? Bem, isso será o conteúdo do nosso próximo estudo. Então, até o nosso próximo encontro, quando nós vamos abordar o conteúdo, o ensino de cada uma dessas epístolas. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Até mais.